vez, fim dos 2 anos, não é? A última exposição foi há 2 anos, nos visita outra vez aqui em Tavira. Muitos conhecem o trabalho do Carlos Filipe, mas para quem não conhece, o Carlos Filipe é fotógrafo e desde há uns anos para trás veio começar a desenvolver um trabalho de fotografia dedicada a animais de companhia e outros também, e sempre na ótica da sensibilização e da informação, da consciencialização sobre a complexidade que estes seres têm enquanto seres sencientes e que também necessitam proteção. O Carlos Filipe, há 2 anos, quando aqui esteve, teve uma exposição que nos emocionou a todos. Inclusivamente houve alguns animais, ele passou um vídeo de alguns animais que eu própria também conheci no Quebra a Corrente, e o Carlos tem este dom de nos fazer passar a mensagem de cada animal que passa nas mãos e nas lentes da sua máquina fotográfica. E claro, também temos sempre a visita do seu amigo e família Boris, que já está aqui também a ver do Carlos para saber se está tudo bem. Está a beber água? Ele tem água. Tem. Agora o Carlos lançou o ano passado um novo livro, Não Quero Morrer Aqui, e procura também percorrer a história de vários animais abandonados nos vários abrigos por este país. Quem trabalha nisso sabe, aliás temos aqui alguns trabalhadores na Unidade de Bem-Estar Animal, sabe as histórias cruéis que chegam às nossas mãos. Mas também é verdade que o comum cidadão e cidadã não o sabe, imagina, mas é sempre diferente termos esta noção e este conhecimento pela narrativa que o Carlos também nos faz, não só pela fotografia, mas também pela história e o enquadramento que ele dedica sempre a cada animal que passa pelas suas mãos e pela sua lente. Por isso, Carlos, muito bem-vindo aqui novamente. Obrigado. A Tavira. Sou fã do teu trabalho, acho que todos que aqui estamos somos. E avança, apresenta-te o teu livro Não Quero Morrer Aqui. Obrigado uma vez mais por aqui estares. Boa tarde a todos, obrigado por me receberem tão bem. Olá em casa também, estamos aqui a transmitir também para as redes, porque as redes sociais também são uma arma muito poderosa nesta... Desculpem. São uma luta muito poderosa, um abrigo que eu estive a fazer e agora estão-me a enviar as mensagens a dizer obrigado. Eu estou a trabalhar, malta, estou a trabalhar. Mas antes de irmos à parte das redes sociais, este projeto, o Não Quero Morrer Aqui, começou sem que eu estivesse à espera, porque quando e alguns já conhecem a minha história, sabem um bocadinho do que é que a minha vida mudou quando eu adotei o Boris, ou deixem-me dizer de outra forma, quando o Boris me adotou a mim, quando o Boris me salvou a mim, porque fui eu que acordei para uma nova realidade, porque eu não sabia muitas destas histórias, não sabia muitas destas coisas que estavam a acontecer, e então aqui muitas pessoas que me conhecem e sabem que é verdade. Nós começámos principalmente com a ideia de ajudar uma associação pela questão financeira, porque sabemos que as associações fazem muitas recolhas de alimentos, mas a parte financeira também é importante e infelizmente precisam de muito dinheiro. E foi assim que nós começámos. A ideia era só essa, era só ajudar uma associação, fazíamos a nossa parte, voltávamos para casa e está tudo bem. E foi a maior armadilha que nos meteram a nós, porque foi apenas o princípio desta viagem toda. O Não Quero Morrer Aqui surgiu pelo facto que eu nunca na minha vida pensei em ir a um abrigo. Os abrigos para mim era uma coisa, como há muita gente diz, eu não consigo ir a abrigos, não vou. Eu era dessas pessoas, até que eu recebia os animais na minha casa. A minha casa recebia ninhadas de 5, 6, 7 bebés, mais 3 ou 4 cães, mais não sei quantos gatos e tudo. Ou seja, eu estava na minha zona de conforto. O problema é quando eu tive que sair dela e eu tive que efetivamente ir a um abrigo pela primeira vez, porque para fazeres um trabalho massivo eu tinha que ir a um abrigo, eu tinha que fazer ali muitos ao mesmo tempo.
E a primeira vez que eu fui a um abrigo vai fazer 7 anos e é exatamente a mesma sensação que tenho agora. Eu saio do abrigo completamente destruído, eu saio do abrigo lavado em lágrimas e a pensar que vou desistir porque não quero mais e não consigo e é horrível e eu não consigo e eu peço desculpa, mas não consigo. Mas quando chego a casa e tenho aquela personagem ali, que neste momento está a lamber, que não devia estar a lamber, e penso que podia ser ele que estava lá, e então o meu contributo é um contributo pequeno, mas que não existem contributos pequenos. A pessoa que doa 1 euro ou um abrigo já é mais 1 euro que esse abrigo consegue. A pessoa que partilha uma fotografia de uma rede social já é mais uma partilha que essa pessoa contribui. A pessoa que finalmente mete na cabeça que não pode ter animais também está a ajudar a causa animal, porque há pessoas que não podem adotar animais, não devem adotar animais, mas podem ajudar de outra forma. E então, quando eu fui a um abrigo, eu fiquei sem palavras. Porquê? Porque eu estava enganado. Eu estava completamente enganado. As pessoas dizem, eu não vou a um abrigo porque venho de lá com o meu coração partido. E é verdade. Ninguém vai a um sítio, sabe que vai sofrer. Olha, se fores àquela porta, tu vais passar mal. Então não vou. Ora, claro que sim. E essa é a ideia que nós temos muitas vezes também dos abrigos, porque é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós sentimos. E eu não podia estar mais errado. E então o que é que eu fiz? Eu descobri que os abrigos não são só sítios maus, os abrigos também são sítios bons. E então eu fiz um texto a que chamei a Publicidade Enganosa. E então o que é que eu falei? Falei sobre os abrigos. O que é um abrigo? O abrigo é a melhor coisa que aconteceu a uns, é a pior coisa que aconteceu a outros. Nós só temos de saber a diferença. Então o que é que eu resolvi criar este projeto? Porquê? Porque é que um abrigo é mau? O abrigo é mau para os animais que tinham casa. Os animais tinham uma família, os animais tinham alguém e foram postos na rua, chegam ao abrigo e não entendem porque é que estão ali. Disse, mas porque é que eu estou aqui? Ou seja, para eles é um castigo. Eles não entendem porque é que foram abandonados, não entendem que mal é que eles fizeram. Existem animais, inclusive, estão aqui pessoas que trabalham diretamente com eles. Há animais que desistem de viver, os gatos mais que os cães conseguem dar mais a volta por cima. Há gatos que deixam de comer mesmo, não comem, ficam ali, encostados a um canto, tenta-se fazer tudo, eles acabam por desistir, porque eles criaram uma ligação com alguém e essa ligação partiu, ou seja, o abrigo é um castigo para eles. Mas depois temos os outros que viveram sempre na rua, nunca conheceram que era uma casa, ou então estavam numa casa, mas não era uma casa, era um sítio onde eram maltratados, onde passavam fome, onde eram negligenciados, e quando eles foram para o abrigo foi a melhor coisa que lhes aconteceu. Porquê? Fome já não vão passar, maus tratos já não vão passar, vão ter sempre alguém que vai tomar conta deles, e então eu resolvi criar este projeto. Porquê? Porque existe a terceira parte, que é a terceira ideia errada que as pessoas têm dos abrigos. Os abrigos são das melhores coisas que acontecem para muitos animais, efetivamente, mas a maior lição que eu aprendi sobre um abrigo é: os abrigos não são casas. Os abrigos não são para os animais viverem. Os animais não é para estarem lá. Eu sou o primeiro a dizer, os abrigos são espetaculares, porque o animal está em segurança, mas o animal não é para viver lá. O abrigo é um sítio de passagem. É para eles passarem do ponto A para o ponto C, e no meio os abrigos servem para eles recuperarem das feridas, serve para eles voltarem a confiar também. E eu não quero morrer aqui. O que é que isto envolve? Envolve o quê? Meus amigos, não quero ir aos abrigos? Não tem problema nenhum. Eu trago os abrigos até vocês. Eu aprendi uma coisa maravilhosa, que é a ver e a contar. Sou péssimo a guardar segredos. Tudo o que vejo eu conto. E ainda bem que conto, porque temos conseguido levar muitas pessoas a visitar abrigos, porque as pessoas acham que vão aos abrigos, são obrigadas a adotar. Não são obrigadas a adotar. Podem ir a um abrigo simplesmente para visitar. Podem levar os filhos, podem socializar com os animais, que era uma coisa que eu também não sabia, e eu sou aquela pessoa que eu estou em desvantagem, porque 99% deles têm medo de homens, porque são sempre maltratados por homens. Então quando eu os tenho que fotografar, às vezes eu tenho que estar aqui, o animal tem que estar lá à distância, porque eu não me posso aproximar, porque foi um homem que o maltratou.
Ou seja, quanto mais pessoas forem ao abrigo, mais pessoas novas eles conhecem e percebem que nem todos os homens são maus, nem todos os homens lhes fazem mal, nem todo o ser humano é mau. Ou seja, a parte da socialização é sempre muito importante. Então, este projeto também serve para isso. Porquê? Porque para mim não existe coisa mais triste do que os animais não conseguirem chegar ao ponto C. Ou seja, eles saem do ponto A, vão para o ponto B e ficam no ponto B. E este ano aconteceu isso várias vezes. E houve duas partes que me sensibilizaram, porque eu admiro muito os animais por uma coisa. Os animais não olham às roupas, não olham se a nossa roupa é de marca ou se é da Shein, não olham se a nossa carteira está cheia ou está vazia, se temos dentes, se não temos dentes, somos carecas, somos cabeludos, eles não querem saber de nada. E este ano aconteceram duas situações que mostram muito esta mensagem do não quero morrer aqui. Quem me segue nas redes sociais conhece essas histórias. Uma delas foi o Keno. O Keno era um cão que foi retirado de uma situação de negligência. O Keno não tinha dentes e eu não percebia, mas porquê é que o Keno não tem dentes? Ele não está no livro, entretanto, não está, porque foi agora. E então eu fui pesquisar, mas como é que o animal não tem dentes? Serraram os dentes ao animal, fizeram, porque a gente já estamos à espera de tudo, não é? E então explicaram-me que ele não tinha dentes porque ele passou fome. E os animais, quando têm fome, comem terra, comem pedras, comem tudo aquilo. Ou seja, ele desgastou os dentes todos por isso. E então o Keno foi... Eu conheci o Keno, fotografei o Keno várias vezes, contei a história dele e ele acabou por partir. Ele estava doente, adoeceu e acabou por partir. E a rapariga que tomava conta dele, que é uma amiga minha, ela nem estava cá, e falámos muito sobre isso. E ela disse: Carlos, eu só me lembrava do não quero morrer aqui, não quero morrer aqui, não quero morrer aqui. E ele acabou por morrer lá. E eu sou contra isso, porque ele não merecia, e eles não merecem isso. E então o que é que eu resolvi fazer? Disse ao Cláudia: ele vai ser conhecido por muitas pessoas e vamos dar a conhecer ainda mais a história dele, porque existem muitos Kenos. E o Keno foi a primeira história deste ano do não quero morrer aqui. A outra foi, e eu avisei que ia falar sobre ela, no abrigo de Lolé havia duas meninas, para mim são meninas, elas são velhinhas, eram duas amigas, que era a Berta e a Odete. E eu quando as fotografei, eu via duas velhinhas tipo simpáticas, eram as velhinhas fofoqueiras. Então eu fotografei-as com os lenços, sim. Com os lencinhos na cabeça, duas velhinhas, duas avós. E o que é que aconteceu há algumas semanas atrás, um sábado de manhã? Foi horrível porque ligou-me uma amiga minha a soluçar, porque a Berta era, eu acho que ela era mais velha que a Odete, certo? Ela era mais velha. E a Berta era a Rainha Berta. Porquê? Porque a Rainha Berta estava no abrigo, mas a Rainha Berta tinha uma cama com o triplo do tamanho, tinha uma lâmpada de aquecimento que não era desligada há semanas, aquilo devia estar a ferver, porque a rapariga sentia o calor no dorso e ela não queria mais nada, só queria estar ali. E foi na altura que houve aquela grande, acho que foi na noite da tempestade da Depressão Martinho, acho que foi aí. E eles ligaram de manhã a dizer que a Berta tinha partido durante a noite e foi complicado porque todo o abrigo estava mesmo emocionado com aquilo, porque não era assim que ela devia ter partido, não era durante a noite e as pessoas a encontrarem de manhã naquele estado. E o que mais me sensibilizou foi que o manager do abrigo, que é o João, um abrigo tem barulho de cães em todo lado, os cães estão sempre a ladrar, e ele pegou nela, embrulhou-lhe o corpo, e assim que ele ia passando pelas boxes, os cães iam simplesmente ficando calados. E a minha amiga disse: Carlos, foi um silêncio, calaram-se todos, porque eles sabiam que era a amiga deles que ia ali. E os animais têm isto fantástico, é a forma que eles têm de sentir. Vai ali uma amiga nossa, está ali uma amiga nossa que partiu, e ou seja,
ela não era suposto ser assim, e é por isso é que este projeto que eu criei do Não Quero Morrer Aqui é importante. Porquê? Porque há pessoas que não querem saber, mas há pessoas que não sabem porque ainda não lhes deram essa informação. Então, eu resolvi fechá-los todos dentro de um livro e dentro de uma exposição que vos posso fazer a tour se vocês quiserem, porque muitos deles não se salvaram a tempo, mas todos eles têm uma história para contar. E para mim foi muito importante criar este livro em si, porque eu cresci muito mesmo quando o construí, e gostava só de vos ler aquilo que me veio à cabeça. A minha mãe está-me sempre a dizer: mas onde é que tu vais buscar estas ideias, Carlos? Onde é que tu vais buscar estas ideias? E só, mãe, eu simplesmente sento-me e escrevo, e é para tentar tirar de cá de dentro aquilo que eu sinto, porque é muito revoltante, é mesmo muito revoltante. Às vezes as coisas, as histórias que lá estão, não devia ser assim, e tem muito a ver com aquilo que eu escrevi. E o meu livro começa exatamente dessa forma. O meu livro começa por: os meus dias são passados entre o céu e o inferno, o céu das histórias bonitas e o inferno da maldade humana. Eu ensopei os olhos de lágrimas e as folhas de histórias, mas decidi que o mundo também deve conhecer o lado negro que se esconde em cada brilho da fotografia que eu mostro. Não é um mundo cor-de-rosa, mas é o mundo real. É o mundo onde se abraçam pessoas e se espancam animais, onde se beijam os filhos e se afogam os gatos, onde se deita comida fora e se deixa o animal acorrentado no quintal sem comer. É um mundo cruel. É um mundo cruel para eles, imposto por nós. São múltiplas histórias de sobrevivência onde todos têm um desejo comum, um pedido muito simples: eu não quero morrer aqui. E então este foi o ponto de partida para este livro, porque aqui dentro estão... Muitos deles já não estão cá, mas as histórias continuam vivas, porque infelizmente continua a haver muitas destas situações que estão nos abrigos. E eu resolvi fazer este livro porque eu acho que é uma forma de levar às pessoas, de desmistificar um bocadinho os abrigos. Da pessoa pensar: ok, o abrigo não são só coisas tristes, o abrigo existem coisas boas. Existem cães que adoram lá estar, que são super felizes por lá estarem, e já me disseram muitas vezes: eles nunca vão sair daqui porque eles não estão prontos, eles não são sociáveis. E disse: mas as pessoas têm que saber que eles existem, então vamos mostrá-los de qualquer das formas. Porque até mesmo nós, que precisamos de ser moldados e precisamos de ser trabalhados de certa forma, e o que eu fechei aqui dentro deste livro é um bocadinho isso. É que foi o que um amigo meu me disse. Eu estava a ver se eu encontrava, mas eu acho que não tenho aqui a foto dela, mas eu mostro-vos aqui no livro, não tem problema. Porque eu tenho um amigo meu que me está sempre a dizer: ela está aqui no fim. Eu já sei onde é que ela está. Ela está aqui. A minha amiga Alegria. Esta aqui é a minha amiga Alegria. E então a Alegria é uma cadelinha que tem um olho de cada cor. Uma cadela de porte grande. Ela já tinha a vida dela destinada, porque ela tinha um tumor. Ela tinha um tumor e ela não ia viver muito tempo. Além disso, ela tinha epilepsia. Ela estava numa família de acolhimento. Sempre que ele chegava à casa, ela tinha crise de epilepsia e fazia cocó, fazia xixi, caía acima daquilo, estava sempre toda suja. E eu dizia ao rapaz que estava com ela, disse: mas ela nunca vai encontrar uma família, ninguém vai querer um cão assim. E ele disse-me: mas tu não sabes isso. Tu não sabes. Enquanto eles forem vivos, há sempre esperança. E há de aparecer alguém para a levar para casa. Se o tempo deixar e se a doença não a levar, ela vai encontrar uma família. E o que é certo é que esta menina deu-me uma chapada na cara daquelas, porque ela foi adotada. Porque quando nós contámos a história, ela foi adotada, foi um casal que foi buscar um cão e depois, entretanto, chegou ao abrigo e disse: olha, nós queremos levar a Alegria também. E eu disse: mas porquê é que é levar a Alegria? Porque nós vimos a história dela, conhecemos a história dela e queremos levá-la para casa, queremos dar-lhe uma família. Ela ainda viveu, penso que foram 3 meses, teve uma vida maravilhosa. Ela, quando foi cremada, as cinzas dela foram espalhadas na praia onde ela costumava ir. E a lição que ela me ensinou também foi que
tudo o que ficou para trás para ela apagou-se e ela só se lembra dos últimos 3 meses que passou. Foi ter uma caminha só para ela, ter uma família só para ela. E eles têm isso que é a parte da desensibilização, não é? Deles focarem-se no agora. Eles não são como nós, nos focamos no passado e focamos-nos no futuro. A gente foca-se no passado, eu foco naquilo que eu passei, e no futuro aquilo que eu quero. Porque eu, quando for velhinho, eu quero ter isto. Portanto, eu agora vou juntar dinheiro porque quando for velhinho quero fazer isto. Eu não sei se vou chegar velhinho. E, no entanto, passa-se o hoje ou amanhã, e eu há 2 anos que estive cá. E já estou um bocadinho mais estragado. O que é certo é que tentamos sempre fazer as coisas a darem para a frente. E foi isso que os animais me ensinaram. E o que é que eles me ensinaram também? Ensinaram que nos abrigos, que é uma coisa que as pessoas não sabiam, nos abrigos raramente os bebés vão para os abrigos. Os bebés, quando são resgatados, a maior parte vão para famílias primeiro para serem amamentados, não vão logo para os abrigos, ou seja, bebés que são para amamentar não ficam logo ali sozinhos. Era uma coisa que eu não sabia, ou seja, eles têm que ser amamentados e tudo, então são preparados dessa forma. Outra coisa que eu descobri também nos abrigos é que, além de, os animais para mim são livros de histórias. Isto é o meu livro de histórias, mas cada um deles tem uma história. Nós temos a história da princesa, temos a história de quase todos eles têm vilões e normalmente, quando nós vamos a uma livraria, normalmente vamos à procura daquilo que nós queremos. Eu gosto mais disto, eu gosto mais daquilo. E nos abrigos, aquilo que eu digo sempre às pessoas é: vão até o fim, não fiquem logo na primeira prateleira. Porque normalmente na primeira prateleira estão os pequeninos, estão os bebés, que são aqueles que precisam de mais atenção, e pelo menos na maior parte dos abrigos onde eu tenho ido, estão lá sempre os bebés. Depois estão os normais, estão os comuns, e depois mais ao fundo, o que é que estão lá? Estão os imperfeitos, que não saem tanto porque não conseguem andar tanto, ou não têm uma patinha, ou estão cegos, ou precisam de ajuda, e ainda mais ao fundo está a parte geriátrica, está a terceira idade, a idade do ouro, que são os velhinhos, que não se veem tanto. Porquê? Porque muitos deles já não se mexem tanto como se iam mexer, porque já passam mais tempo deitadinhos na cama. E aquilo que eu digo às pessoas é: quando forem ao abrigo, vão até ao fundo do caminho, vão mesmo até ao fundo. E depois começam a andar para trás, vamos até lá e depois viemos para cá. É como nos supermercados. Nos supermercados é exatamente a mesma coisa. É tentarmos ver tudo como um todo, digamos assim. E não quero morrer aqui também. Aquilo que eu fechei aqui também foi uma situação são situações que eu vi. Quando eu estava a fotografar e tivemos que parar tudo, e eu pensei: meu Deus, o que é que se passou agora? O que é que se passou agora? Então, para. Agora temos que parar tudo porque estão a chegar carrinhas. E eu pensei assim: ok, agora faço o quê? Então fiquei ali parado, guardei a máquina, fiquei ali. Então as carrinhas chegaram. É ali, aquela fotografia. Estão a ver as duas fotografias do centro. Tem a do centro, depois tem a do lado direito, que é a capa do livro. Esta aqui, isto foi quando eu saí de lá para ir ver o que é que se passava. Era assim que ele estava a olhar. Ele estava a olhar para as carrinhas a chegarem, completamente parado. Ele é super mexido e estava ali tipo muito atento. A fotografia de cá foi uma das meninas que veio nas carrinhas, que foi a Yeshua. A Yeshua veio de uma casa, eles vieram 13 cães de uma casa de uma acumuladora. Eu lembro-me, porque eu estava lá a olhar, e eu lembro-me de ver eles a pegarem nos cães, as pulgas subiam os braços deles, as pulgas estavam por todo lado. E eu tirei esta fotografia e resolvi falar sobre ela também aqui, porque as pessoas dizem: esse aqui é um abrigo. De onde eles vieram era 10 mil vezes pior. Eles vieram de um sítio que não sabiam quantos cães estavam lá. A senhora escondeu uma série deles, porque eles sabiam que haviam Yorkshires Terriers que depois ninguém encontrou. Não se podia fazer nada porque a lei não permitia. Aquilo foi a polícia que deu-lhe uma ajuda. E então o que é que eu fiz? Falei um bocadinho sobre a parte das acumuladoras, porque há muitos animais que vão para ali, que vêm de sítios bem piores, vêm de casas bem piores, e chamei-lhe o reality show. Então foi aquilo que eu pensei, foi um reality show, porque nós vivemos e temos a televisão cheia dos Big Brothers da vida e das casas de segredos da vida, toda a gente quer ir para lá. Eu também já me candidatei há muitos anos atrás, quando eu era outra pessoa, candidatei-me.
Agora já não. E então toda a gente quer ir para lá, toda a gente quer ser fechado numa casa e estarem lá naquelas coisas. E então eu chamei-lhe o reality show porquê? Porque enquanto nós nos queremos fechar dentro de uma casa, não é? Para estar ali a fazer as provas, eles vivem num Big Brother e eles só querem é sair. Então o primeiro que é expulso, ninguém gosta porque ninguém se lembra dele, não é? Vão ao programa da manhã e já ninguém sabe quem é o António ou a Manuela. O primeiro que sair deste reality show é o mais feliz, porque já estou safo, já sobrevivi. E então criei aqui um bocadinho uma história também, porque existem muitos animais que vêm de sítios piores do que esses. E quando vamos aos abrigos, e há muitas pessoas que vão aos abrigos também, ficam um bocadinho chocadas. Porquê? Porque os animais não estão formatados ainda para estar numa casa. São animais que não têm medo das mãos, ou seja, aquilo que nós usamos para fazer uma vestinha é o que eles têm mais medo. Porque nós fazemos assim, eles ficam com medo. Nós aproximamos-nos um bocadinho, eles ficam com medo. Ou seja, temos que partir ali uma série de coisas, temos que partir tanta coisa. Tenho amigos meus que adotaram cães que lhes tocaram passado 6 meses. Até aos 6 meses era uma missa de corpo presente, estava ali numa casa, num canto. Ele tem um gato que ainda hoje não lhe toca. Que eu digo assim, mas o teu gato existe? Tu tens mesmo um gato? Mas é que eu nunca vejo o gato. Disse, eu sei que ele está lá. Mas aí está, ou seja, ele dá-lhe o espaço que ele precisa. O problema é que as pessoas têm que perceber que nem todos os animais... Normalmente as pessoas quando vão para os abrigos, não quer dizer que não são todos traumatizados, mas muitos deles têm traumas. Muitos deles, o pior trauma que eles têm é o excesso de maus tratos, ou até mesmo a ignorância. Temos aqui o nosso amigo Vadim, o primeiro, aquele branquinho. Ele veio de uma casa, com uma família, com filhos, com tudo. Ele estava naquele estado, estava completamente passado para um lado. O grupo entrou lá em casa e disse, chegou a um ponto, disse, olha, vamos buscar o cão. Eles estavam sentados à mesa a jantar e continuaram a jantar. Então leva, está tudo bem. Assim, ou seja, não é só a parte dos maus tratos, mas também eles serem ignorados, porque há animais que simplesmente ninguém quer saber deles. Eles estão em casa, ninguém quer saber deles. Quando eles chegam ao abrigo, eles dizem, mas agora está-me a tocar porquê? Porque na cabeça deles é eles ficarem num canto. Eu estou ali num canto e é só isso que eles sabem. Ninguém se vai preocupar comigo. Ou seja, também é preciso também partir um bocadinho isso. Mas como é que nós vamos fazer isso aos animais se as pessoas não vão aos abrigos? Não posso mostrar uma fotografia. Olha, estás a ver, isto é uma pessoa. Isto é uma pessoa e tu lá fora vais... É como nós na escola, não é? Ou seja, é importante nós irmos aos abrigos, nem que seja para os ajudarmos a socializar. Para eles perceberem que existem também pessoas feias, existem pessoas bonitas, existem pessoas mais ou menos, não é? Mas a verdade é essa, a verdade é eles perceberem o quê? Que existem pessoas lá fora que também não são todos maus, ou seja, nem todos são maus. Existem também pessoas boas. Para quê? Ou seja, nós estamos a ajudar no trabalho. Quando forem adotar, metade do trabalho já está feito. A verdade é essa. Depois, tem também outra coisa maravilhosa que existe lá, é que muitas vezes o trabalho é feito pelos próprios animais. E aí posso-vos chamar... temos ali aquela fotografia daquele cãozinho com aquele gato. Eles foram os dois adotados do mesmo abrigo. Aqui nesta parede é a quarta fotografia. Temos aquele cãozinho. Aqui não dá para ver, mas ele é cego. Ele não tem olhos e o gato também é cego. Ele foi adotado primeiro e depois mais tarde a família recebeu o gato. E eu fotografei o primeiro a ele, fui lá à casa tirar fotos. Eles têm 3 cães, ele é o quarto. Quando eu fui lá, ele estava em casa há 3 semanas e os animais juntavam-se todos. E juntavam-se sempre os 3 juntos e o Joel ficava sempre ao lado, separado. Eles afastavam-se do Joel, sempre. Estavam sempre a afastar-se do Joel. Depois o Wander, aquele gatinho, o Wander, foi para lá e o Joel passava muito tempo com ele. E eu, quando os fotografei, ele estava-lhe a fazer aquilo. E eu escrevi a dizer, olha, eu sei que tu estás com medo, mas olha que aqui nesta casa ninguém te faz mal. Eu quando vim para aqui também os aprendi, também os descobri pelos toques. E eles são mesmo assim, eles são bons, são boas pessoas. E quando eu mais tarde voltei lá à casa, o Joel, nas fotografias dos 4 cães, fica no meio. Eles separam-se e o Joel vai ali pela orientação e depois eles é que se colocam assim a um lado. E é muito giro essa interligação que eles têm. Depois temos também
O meu Boris ali a espalhar magia. Ele é muito lindo. E depois, aquilo que eu coloquei também aqui, vocês ao comprar este livro também levam, tanto este como aquele, são os dois, porque este fala sobre os abrigos, este fala sobre cá fora. Neste livro aqui vocês têm as varandas, os animais das varandas, que vivem nas varandas, têm os envenenamentos, têm os motores, têm tudo isso. É um mundo maravilhoso, pronto para explorar, é como eu costumo dizer às pessoas. Mas este mundo, para mim, tem que ser um bocadinho mais. E tem que ser um bocadinho mais porquê? Porque, enquanto nós estamos a falar aqui, existem animais que estão os dias inteiros sentados à porta das boxes e à porta dos abrigos, sempre a olhar para a porta, estão sempre à espera dos donos, seja 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu estou sempre ali à espera dos donos. E eu digo sempre, não, ele não vai voltar. Como é que nós explicamos a um cão ou a um gato que não vão voltar? Ou seja, temos que ser nós a mostrar, ele não vai voltar, mas eu vou-lhe dar o... Eu sei que fiz um bom trabalho. E depois temos uma situação que eu fechei o meu livro desta forma, que tem a ver com um ensinamento que eu tive, foi a minha avó que me fez-me um ensinamento. Depois eu já vos faço aqui uma tour pela exposição, porque, antes de vos contar isto, este menino aqui da ponta, este sorriso maravilhoso, foi fotografado há 3 anos atrás. Este cão já está nos livros, está em todo lado, e até há 3 semanas atrás continuava no canil. E então recebi uma mensagem maravilhosa a dizer, olha, quando voltares ao canil vais sentir falta de alguém, porque ele finalmente foi adotado. E ele foi fotografado 3 vezes, livros, vídeos, fotos, vídeos. E eu disse, pá, mas ninguém se apaixona pelo cão. O cão tem o sorriso mais maravilhoso de sempre. E o que é certo é que ele foi adotado. Ou seja, nunca podemos perder a esperança, não é? Dos finais felizes. A verdade também é um bocadinho essa. E ele tornou-se conhecido, e há pessoas que conhecem o Scout, porque vêm, o Scout, como é que está o Scout? Como é que está o Scout? Toda a gente conhece o Scout, mas são pessoas de vários pontos do país. E a minha avó ensinou-me uma coisa, quando eu era pequenino, eu fui criado pela minha avó, e a minha avó tinha uma coisa fantástica, que a mim fazia-me um bocadinho de confusão. Eu sou do Alentejo, sou de Aljustrel, uma vila, agora já está crescida, já tem uma vila maior. Antigamente eram 3 ruas, uma igreja e um café, como eu costumava dizer. E a minha avó era especial, porque a minha avó ia sempre a todos os funerais da minha terra. A minha avó estava sempre nos funerais e acendia as velinhas de todas as pessoas que ela encontrava no cemitério. E eu dizia, mas porquê tu fazes isso, avó? Mas porquê tu estás sempre a fazer isso? E a minha avó disse-me assim, eu vou aos funerais que eu puder, porque ninguém deve morrer sozinho. E todas as pessoas devem partir deste mundo sempre, pelo menos ter ali alguém para se despedir. Foi o que a minha avó me ensinou. E eu só há uns 2 anos atrás é que percebi o que é que ela queria dizer com isto. Que é aquela terceira fotografia que ali está. Isto é uma história muito pessoal minha e do Boris. Aquele terceiro cãozinho ali, que é este menino aqui. Se eu vos perguntar mais ou menos que idade é que vocês davam a este cão, o que é que vocês acham? Quantos anos é que este cão teria? É novinho, pelo focinho, parece ser um cão jovem. É verdade. Porque quase todas as pessoas, quando olham, acham que é um sénior. E este cãozinho tinha 4 meses. Tinha 4 meses, este cachorrinho. Então, ele estava em recuperação com uma amiga minha. E eu ia lá muitas vezes com o Boris, ele estava na clínica. E ela disse, olha, tenho uma coisa para te mostrar. Então fui com o Boris lá abaixo. E a luz estava muito... Estava mesmo muito ténue. Não havia muita luz. E eu vejo-o a vir. Ele andava muito devagarinho, porque ele estava mesmo muito fraco. E eu olhei para ele e eu tenho sempre um humor negro. E sou conhecido por isso. Estou sempre a brincar com as coisas. E quando vou aos abrigos gozam comigo e aviso aos voluntários, olha, que ele tem um humor assim um bocadinho ácido. Porque temos que brincar um bocadinho com as coisas. Não vale a pena também estarmos ali, coitadinho. Não, temos que brincar um bocadinho e dizer assim, meu Deus, ele parece que saiu da série do Walking Dead.
E então ficou o meu amigo Walking Dead. Foi logo ali o nome que eu dei. Ele só teve o nome mais tarde. É o Apollo. E eu estava com ele e o Boris viu e o Boris achou um bocadinho estranho. O Boris chegou ao pé dele e ele tinha tão pouca energia, Ele gostava-se a mexer porque ele estava mesmo muito fraquinho. E então eu vejo um bocadinho do rabinho dele assim a abanar. Aí eu pensei, o esforço que ele deve estar a fazer, da pouca energia que ele tem, a ver-nos ali. Passámos ali a estar com ele, estivemos a brincar com ele. Ele, coitadinho, andava ali, o Boris sempre assim um bocadinho desconfiado, depois lá se acalmou. E eu falei com ela e disse, mas o que é que se passou com este cão? E ela disse, olha, isto é sarna, isto é fome, isto é sei lá. E eu pensei, este cão com 4 meses não conheceu mais nada no mundo. Só conheceu isto. 4 meses. E então eu disse, olha, o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos tirar agora meia dúzia de fotos só assim com a máquina e quando ele estiver todo fininho, todo nice, se ele entretanto não for adotado, ele vai acabar por ir por um abrigo, depois a gente logo o fotografa. Fomos embora, liguei no outro dia a saber então, como é que ele está, o cãozinho do Walking Dead. Ele agora está a recuperar, já está a ficar um bocadinho mais forte. A minha amiga Cristina, a veterinária, comprou-lhe um casaquinho. E eu pensei assim, comprou-lhe um casaquinho? Então, mas ela, que é a pessoa mais fria, eu chego a um consultório e ela mostra-me o telemóvel e diz-me assim, olha lá Carlos, olha este gato todo aberto. E eu digo assim, Cristina, isso para ti é uma terça-feira, tem lá calma, mas eu não estou habituado a ver estas coisas. Olha aqui esta fratura exposta, Só Cristina, calma, tu tens que mostrar as coisas fofinhas, eu não consigo ver estas coisas. E então ela própria criou uma ligação com ele. No terceiro dia, quando nós lá fomos, quando nós lá chegámos, o Boris foi logo, porque o Boris é de ideias fixas, ele sabe onde é que as coisas estão. Se for comida então, pode estar comida fora do prazo, ele vai logo. Ele uma vez jogou-se para dentro de um arbusto que tinha uma cové de comida podre. Ele saltou lá para dentro e eu pensei, esta comida deve ter a tua idade, Boris. Isto deve estar aqui os mesmos anos do que tu. E ele foi lá para dentro e eu estive com a minha amiga e disse, até como é que ele está, o cãozinho? E a minha amiga não me disse nada. E nisto o Boris voltou. E eu não precisei que ela me dissesse nada. Eu olhei para o meu cão e pensei assim, já está. Já foi. E então o que é que aconteceu? Aconteceu que, o corpo dela, isto foi como ela me explicou, porque eu disse a ela, tens que me explicar como se eu fosse muito parvinho, porque eu não percebo essas coisas de corpo humano e de corpo dos animais. E então o que é que acontecia? Todo ele estava parado da condição que ele tinha. Aquilo não havia comida, não havia nada. E ele começou a recuperar e todo o corpo começou a trabalhar normalmente. Os líquidos, aquelas coisas todas. E então revelou que ele tinha uma pequena perfuraçãozinha na zona do estômago. E então isso causou que ele partisse e ele morreu. E eu fiquei de rastos, claro que fiquei de rastos. E depois sentei-me com o Boris e disse assim, Boris, nunca ninguém vai saber que este cão existiu. Nunca ninguém vai saber que este cão passou por este mundo, esteve e foi. Ninguém sabe o nome dele, ninguém sabe a história dele e nunca ninguém vai saber que um cão com 4 meses só conheceu isto. E foi por isso que eu também decidi incluí-lo aqui, para que ele se tornasse um exemplo, não é? De muitas das histórias que existem nos abrigos, que são os animais que só conhecem a parte má do mundo. Mas o mundo não é só a parte má, também tem partes boas, tem pessoas boas, tem coisas muito, muito boas. E então o que é que eu fiz? Quando eu falei à Cristina e disse, olha, vou pôr o Paulo na minha exposição, vou pôr o Paulo no meu livro, porque eu acho que ele pode ser o símbolo de que existem seres que passam pelo nosso mundo e têm que ter um nome. E alguém tem que saber que eles existiram. E então esta fotografia é das fotografias mais cruas que eu tenho aqui, porque aqui vocês veem um bocadinho da parte artística. Eu ali não tive tempo. De fazer nada. E há alguns sítios em que ela esteve, pediram-me inclusive para a tirar. E eu disse, não vou tirar, não posso tirar daqui. Mas é que eu tenho que estar a trabalhar com aquele vestinho a olhar para mim e disse, olha, aguente-se. É assim que funciona. Isto é assim. É a realidade. Você, de certeza absoluta, que também não pode virar as coisas, não podemos virar a cara. São coisas que aconteceram. E eu não quero morrer aqui, tem um bocadinho esse objetivo, que é que eles pelo menos conheçam uma família e uma das coisas que eu explico é que as pessoas
passamos momentos difíceis, é verdade, a parte financeira pesa muito, e aquilo que eu digo é, se não puderem adotar, sejam família de acolhimento. Família de acolhimento simplesmente só têm que dar a vossa casa e o vosso coração, porque os custos são dos abrigos, a comida é dada pelos abrigos, a medicação é dada pelos abrigos, tudo é dado pelos abrigos. E até houve uma senhora que me disse, deve ser isso. Você está para aí a dizer, mas isso não deve ser assim. Eu disse à minha senhora, se ele ficar no abrigo, eles vão ter que ter esses custos de qualquer das formas. A única diferença é que a pessoa ser família de acolhimento é mais um lugar vazio no abrigo para podermos ajudar outro que precisa de ali estar, e a pessoa consegue ter ali um animal, que digamos aqui entre nós a maior parte acaba por ficar com eles, porque depois diz assim, entra na minha casa, depois também já não vai sair, não é? Mas ninguém nos está a ouvir. Vocês não estão a ouvir nada aí, hein? Eu não disse estas coisas. Mas fora de brincadeiras, principalmente nos velhinhos, porque os velhinhos já têm pouco tempo, e se puderem ser família de acolhimento definitivo, que é basicamente só tem que lhes dar um cantinho, porque acho que eles no final não merecem ficar nos abrigos, mas merecem ter uma caminha só deles, ter uma lâmpada só deles, ter um carinho só deles. E se não puderem adotar, temos as redes sociais. As redes sociais neste aspecto são muito importantes, porque eu ultimamente tenho conseguido que hajam pessoas que estão a ajudar abrigos, são pessoas do Norte que estão a ajudar abrigos do Algarve, estão a fazer donativos através da MBWay, estão a fazer donativos através de transferências bancárias. Tive uma senhora que me ligou a dizer, olha, eu não sabia que podia ser família de acolhimento, eu não posso ter um animal porque tenho 4 filhos e é complicado, mas se o abrigo me ajudar financeiramente, até para os meus filhos é espetacular eles poderem ter um animal. Bem dito, bem feito. Passado 3 semanas tinha um cão na casa dela. E o cão já não está em família de acolhimento. Porque eu já havia comprar as roupas ao cão, eu já havia comprar uma trela para o cão, e disse, como é que vais fazer? E disse, Carlos, onde comem 4, comem 5. A verdade é essa. E eu quero que os meus filhos cresçam a saber o que é serem responsáveis por um ser. Ou seja, o cão é deles, eu é que tenho o trabalho todo, mas o cão é deles. Portanto, o cão dorme com eles, e ela diz, eu nunca vi os meus filhos acordam mais cedo, super motivados, preocupados com o cão, chegam lá, fazem os trabalhos de casa mais depressa, porque sabem que a seguir podem brincar com o cãozinho, e se não fizerem os trabalhos de casa, não vão brincar com o cãozinho. Ou seja, tudo isto, às vezes, eu gosto de pensar que às vezes é falta de conhecimento. Às vezes as pessoas não sabem. E então somos nós que, já que as pessoas não vão aos abrigos, eu criei estes 2 livros de uma forma que é um livro que os pais podem contar aos filhos, e eu ainda há bocadinho estive a falar estivemos a conversar sobre isso, porque esta senhora comprou livros para um menino de 7 anos e disse, este livro é para ser lido com os pais, os filhos não podem ler isto sozinhos, porque a ideia não é chocar, é informar, e mesmo para os professores explicarem na escola, que os professores dizem, mas eu não percebo muito disto. Está aqui tudo escrito. Tem colónias de gatos, todas as regras das colónias de gatos, tudo feito por mim, não é? Isto aqui é tudo assim meio sentimentalesco, que é um bocadinho aquilo que eu sinto. Porque eu não sabia o que eram as colónias dos gatos. E os abrigos ajudam colónias de gatos. A minha mãe, que teve uma gata de 17 anos e a gatinha morreu de cancro, porque tinha cancro nas maminhas, a minha mãe não sabia o que era a esterilização. A minha mãe não fazia ideia que isso era uma coisa que se devia de fazer. E eu expliquei-lhe e disse, olha, quando voltares a ter animais, a esterilização, e ela ficou assim um bocado... isso é uma ideia um bocadinho estranha. Arranjou uma gata. Arranjou a gata mais antissocial do mundo, que não dá a mão a ninguém. E disse, ti não vais esterilizar a gatinha. Esterilizar a gata, deves pensar. Foi a primeira coisa que eu fiz. Assim que eu tive, fui logo ao veterinário e disse, olha, quando for para esterilizar o bichinho pode-me fazer esterilização. Ou seja, ela aprendeu logo isso. E agora, ainda por cima, tornou-se cuidadora de uma colónia de gatos. Tem a cabeça deste tamanho, porque os gatos não param de aparecer. E eu fico contente porquê? Porque foi uma pessoa que nunca esteve ligada muito à causa animal e faz a parte dela. Faz a parte dela. Simplesmente faz aquele cantinho dela e ela diz, enquanto eu os puder ajudar, eu ajudo. Ela pede-me ajuda e diz, olha, quando às vezes tiveres alguma vez que não queira algum tipo de comida, guarda para mim, porque eu posso lhes dar. Ou seja, é possível. E em vez de estarmos a ver a parte má, vamos ver a parte boa. Se eu conseguir
eu não gosto da palavra, se eu conseguir ensinar aos meus pais, não é à moda antiga, os meus pais veio de uma altura que os cães não usavam trela, o meu primeiro cão não usou trela, o meu pantufa teve o seu pescoço virgem, aquele pescoço nunca viu uma trela, aquele corpinho nunca viu, ou se calhar viu uma ou duas vezes um veterinário, porque ele foi atropelado apenas 3 vezes, mas o meu cão, em Aljustrel, quando eu fui fazer a apresentação, disse, eu ia falar do Pantufa, mas vocês conhecem o Pantufa. Eles disseram logo, Pantufa? O Pantufa era o cão que andava aí sempre aí à vontade, era super feliz, morreu com 14 anos, e o Pantufa comia pacotes de açúcar do café. Toda a gente conhecia o Pantufa andava sempre, pacotes, sacos de café, saquinhos do café, o Pantufa comia aquilo assim. E não morreu de diabetes, não morreu de nada, morreu de velhinho, mas eram outros tempos. Eram outros tempos. E os meus pais têm-se adaptado muito a isso. E às vezes a minha própria mãe faz-me perguntas, olha lá, porque é que isto acontece assim? E podemos fazer isto, podemos fazer aquilo. Ah pá, vou mudar a ração da gata. E eu expliquei-lhe, tu não podes estar sempre a mudar de ração, porque senão isso vai ser um 31 de... Tu vais ficar com as tuas paredes todas sujas, vais ficar com a casa toda suja, e tens que perceber um bocadinho como é que as coisas funcionam. Ou seja, a informação é sempre importante. E então, o que é que eu decidi fazer? Em vez de guardar para mim, e em vez de estar a falar com os meus amigos do café, olha, vamos criar aqui uma arma, digamos assim, para uma batalha, que isto é uma batalha. E então criei, há 2 anos apresentámos os Amigos Imperfeitos, e temos conseguido que animais imperfeitos sejam adotados. Eu, quando vou às escolas, agora levo os meus livros, que os meus dizem sempre, tu vais oferecer um livro a cada um de nós. E eu digo, olha, na próxima fase acho que é isso que eu vou fazer. Nunca tinha pensado nisso. Mas os miúdos ficam muito atentos, ficam mesmo muito atentos. E quando eu falo disso, e há bocado estávamos a conversar sobre isso, porque é que é importante para mim ir às escolas? Porque são eles que vão continuar esta luta. Porque nós, infelizmente, as costas já são o que são, a cabeça também começa a dar de si, e infelizmente esta batalha não vai ser mudada agora, e são eles que vão tomar conta disto. E então, quando eu vou às escolas, em vez de levar só fotos, levo os meus livros, daquilo que eu escrevi, e é espetacular porque os miúdos tomam muita atenção, e se eles aprenderem a respeitar os animais, eles aprendem a respeitar os colegas também. E se calhar já não gostam do colega que é coxo, ou da amiga que tem um olho que é diferente. E essa é a primeira fase para eles também aceitarem a parte dos animais. E quando eu vou às escolas e levo o livro, eu ensino-lhes sempre a questão das palmas, que não podem bater palmas porque os animais têm uma super audição, então não podem fazer barulho. Ensino-lhes que o Boris é reativo a crianças porque foi maltratado. Eles ficam muito tristes de dizer, mas agora por causa dos outros não podemos mexer no teu cão. Já viram, malta? Houve outros que foram maus para o cão dele, agora nós é que não lhe podemos mexer. Isto não é justo. Mas a parte mais gira é que eles fazem recolhas de alimentos e quando chegam lá, existe sempre. A semana passada recolhemos em Silves e há sempre sacos de plástico cheios de ração. E a professora disse, olha, isto aqui, disse, eu já sei o que é. Ela disse, mas como é que você sabe o que é? Eu vou-lhe explicar. E você vai dizer se eu sei ou não. Isto são os pais que não deram atenção ao papel que os miúdos levaram para casa, certo? Sim, os pais de vez em quando não tomam atenção, que era para trazer algum donativo. Então os miúdos vão buscar sacos de plástico e roubam comida dos próprios cães para trazer para oferecer na escola aos cãezinhos que ninguém quer. Ou seja, eles próprios já têm um bocadinho esta... Não é, Boris? Ou seja, eles próprios já têm um bocadinho estas iniciativas. Portanto, este livro serve também para os professores que não estão dentro da causa animal poderem explicar aos miúdos o que é que eles podem fazer, que é fazer recolhas de alimentos, fazer trabalhos. Eu tive alunos que fizeram raps nos telemóveis, porque estávamos no Covid, e eu fiz um vídeo e fazíamos videochamadas, os miúdos fizeram vídeos muito giros, houve uns que fizeram um rap a dizer, ei tu, não queres ir para a prisão, então não maltrates o teu cão. Então fizeram um rap giríssimo, ou seja, é a maneira que eles têm de perceber, não é? E então muitos deles já pedem aos pais para irem aos abrigos, para passear os cães, porque eles sabem que podem ir passear os cães. E principalmente, eu não vou alugar também muito mais, porque eu começo aqui a falar, isto é a minha vida,
É eu ter miúdos que chegam ao final e dizem-me assim: Sr. Carlos, posso lhe dizer uma coisa? Eu, diz lá. Eu estou a dizer muito baixinho. Depois de ouvir as minhas explicações, diz assim: eu acho que os meus pais não tratam muito bem o meu cão. Depois deles perceberem aquilo que eu lhes expliquei, da varanda, da água, da sombra e tudo, eles ficam com aquilo na cabeça. E então, o que é que eu podia fazer? Eu podia dizer assim: sim, porque os teus pais não são boas pessoas. Os teus pais estão a causar maus tratos. E isso o que é que íamos estar ali a fazer? Íamos pegar, basicamente, uma coisa má e íamos criar uma coisa ainda pior. Então, o que é que eu digo? Então, olha, quando chegares a casa, explica aos teus pais que eles, em vez de fazer o que eles estão a fazer, podem fazer de outra maneira. Porque na cabeça deles, o cão deles portava-se bem. Sabes, Sr. Carlos, o meu cão porta-se muito bem. Está sempre quietinho. Ele tem uma coleira especial que faz assim uns barulhos. E eu pensar, ok, é uma coleira de choques. É uma coleira de choques. Ou então, existe o cão que está sempre com a trelinha debaixo da sombra da árvore. E disse, então, olha, pensa assim. Se tu ficasses sempre fechado em casa, olha, tu lembras, quando estávamos no Covid, tu ficaste muito triste que não podias brincar com os teus amigos? Então, olha, o teu cão, neste momento, está no Covid. Está preso naquele sítio e não pode brincar com ninguém. E eles param e pensam. E então, a partir daí, eu sei porque eu recebo as mensagens dos pais. Diz, o meu filho estava histérico. Chegou a casa, porque houve um senhor que levou um cão que não podiam tocar, mas levou uma cadela com 3 patas que era assim. E tu sabes, pai, já não precisamos, o cão não tem que ficar sempre com a trela. Podemos passeá-lo mais tempo e ele fica mais cansado e já não faz tantas coisas más em casa. E é só isto. É nós desmistificarmos um bocadinho as coisas. E para os professores que não sabem como explicar ou não têm conhecimento, e para os pais temos, ou seja, é mais uma arma que podemos dar a todos, porque isto é tudo à base do conhecimento. Eu era completamente burrinho. Há 7 anos atrás era completamente burrinho. E eu ia ao Google pesquisar coisas sobre o meu cão. Porque o meu cão dormia 16 horas por dia, eu estava a brincar com o Boris ficava sem bateria. Ficava tombado. E eu dizia, mas o que é que se passa com o cão? E então eu ia pesquisar. O meu cão está sempre a dormir. Será que está doente? E depois a internet dizia, o seu cão tem que dormir até 16 horas. É um cachorrinho. Os cachorrinhos dormem muito tempo. E então o que é que eu pensei? Escrevia num papel. E depois dizia às pessoas, olha, acontece isto, acontece aquilo, etc, etc, etc. E então eu pensei assim, em vez de fazermos só na internet, vamos também criar algo que podemos levar connosco, não precisa de Wi-Fi, não precisa de bateria, fica bem em qualquer sítio. Se os móveis começarem a bambolear, é excelente, 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 para ficar assim, servido de calço debaixo de uma estante. E ai de vocês que façam isso. Mas isto para vos dizer o quê? Que as histórias, os animais são histórias. Todos eles começam com Era uma vez e todos eles têm histórias mais bonitas, mais dramáticas, mas todos eles deviam terminar com e viver feliz para sempre. Muitos deles vivem felizes para sempre no abrigo e vivem. Porque há muitos deles que nunca vão ser adotados, porque os próprios abrigos sabem que iriam estar a pôr esse animal a passar por stress e não vale a pena. Há animais que conhecem só o abrigo, viveram no abrigo 13 anos, 14 anos, e é a família deles. E quando vocês forem aos abrigos, vejam, porque a todos os abrigos há um cantinho nas paredes em que guardam as estrelas, guardam os nomes, guardam as chapinhas. Mas todos eles devem lutar até ao fim por uma família. E eu falei-vos do Keno, e o Keno que não tinha os dentes e que morreu antes de tempo. O Keno já não sabe, mas o Keno foi adotado pela minha amiga. Ela fez a adoção depois dele partir. Ela tem as cinzas dele. As cinzas foram-lhes dadas pelo abrigo. Disseram, não faz sentido ele ficar aqui connosco. Ele tem que ir para a casa dele. E era na tua casa que ele estava, era no teu coração que ele vivia. E por isso os finais felizes, mesmo que eles não estejam cá, ou que às vezes nós perdemos às vezes muito tempo, vamos sempre a tempo de fazer algum animal feliz. E assim como há pessoas que os podem fazer felizes se nunca os adotarem e se afastarem deles o máximo que puderem, que eu já disse a pessoas assim, já disse a pessoas, por favor, não adote. Faça esse favor a si próprio. Você não foi feita para ter animais. Claro que não vou também estar a ofender as pessoas, que a ideia também não é ofender, mas entender que as pessoas às vezes não percebem. As pessoas acham que querem ajudar,
mas só estão a fazer pior. É como diziam quando eu, antes do Boris, diziam: Carlos, arranja um cãozinho para te fazer companhia. Mas a minha vida era tão maluca que eu pensava: quem é que faz companhia ao cão? O cão ia ficar o dia inteiro sozinho. Eu chego a casa ao final do dia, agora não porque ele está sempre comigo, mas se eu for fotografar um casamento, eu chego a casa às 4 da manhã, ele às 4 da manhã acorda com um olho para Faro e outro para Tavira, mas vem trazendo o brinquedo, porque o dia dele começou ali. Ok, ele chegou a casa, vai começar a brincadeira, ele está todo torto, cheio de sono que ele estava a dormir, e é isso que eles têm de maravilhoso, é isso que eles têm. Portanto, nós devemos isso aos animais. E por isso, se não puderem adotar, visitem os abrigos, passeiem os animais, partilhem nas redes sociais, não partilhem só as coisas aquelas frases bonitas, partilhem também histórias bonitas. Pesquisem aquele fotógrafo, o Carlos Filipe, que ele tem sempre histórias lindas para partilhar de animais. Porque o que é certo é que através das redes sociais, os 2 cães mais velhos da Prava e da Albufeira foram os 2 numa semana adotados. E a minha amiga ligou-me histérica a dizer: olha, vi aquele cão na internet e eu disse: eu tenho que ir buscar este cão, eu tenho que ir buscar este cão. E o Botão, que foi o cão que ela adotou, depois de 13 anos, teve pela primeira vez uma cama, viu que era uma televisão, ficou assim com os olhos trocados a olhar para uma televisão, disse: mas o que é aquilo? E ela, passada uma semana, ligou-me a dizer: eu fui enganada por ti, porque eu pensava que o cão era velhote, mas o cão tem mais energia, não estava à espera de ele ter tanta energia, ou seja, ele quase ganhou vida, não é? Por ter uma nova família. Portanto, até o viver feliz para sempre, tudo é possível. E foi isso que eles me ensinaram a mim, e por isso não desistam deles, porque eles nunca vão desistir de nós. E eu sei que essa é a missão que eles trazem para nós, e é isso que eles nos ensinam em tão pouco tempo de vida, e por isso lutem sempre por eles, porque se fosse o contrário, eles não nos iam pôr uma coleira, eles não nos iam pôr fechados numa casa pequenina, nunca, nunca, nunca. E por isso, deixo-vos só com a frase mais bonita que eu conheço, que é aquela que eu tenho de 50 mil t-shirts e ando sempre com elas, que é que os humanos porreiros adotam rafeiros. E por isso, obrigado a todos. Obrigado. Obrigada, Carlos. Obrigado à Biblioteca Tavira por estarem a receberem sempre tão bem, por estarem sempre as paredes prontas aqui para os meus meninos. Se quiserem, agora também vos posso fazer uma tour aqui por estas fotografias. Mas sejam felizes, porque eu salvei um cão, achava eu, mas afinal foi um cão que me salvou a mim. E vamos sempre a tempo de ser felizes. Muito obrigado a todos. Maltinha, obrigado por estarem aí. Muito obrigado. Obrigado a todos. E depois eu falo com vocês, está bem, Maltinha? Obrigado.